Pessoal, vamos falar aqui dentro da geometria analítica do ponto médio. Vamos fazer a definição. Então temos aqui o plano cartesiano, o eixo Y, o eixo X. E aqui você está vendo essa reta e esses três pontos pertencem a essa reta. Isso aqui é o ponto M, esse é o ponto médio, esse é o ponto A, esse é o ponto B. Esse ponto M, nós estamos chamando de ponto médio, ele está exatamente em relação ao A e em relação ao B com a mesma distância, com o mesmo tamanho. De M a A é exatamente igual de M a B. Aqui está o ponto A. O ponto A tem as coordenadas XA e YA. O ponto B tem as coordenadas XB e YB. Para formar o ponto M, ou ponto médio, o seu valor X em X é um valor que está exatamente entre o XA e o XB. Então, desse M para XA tem a mesma distância, tem o mesmo tamanho que do M para o XB. E o seu Y aqui para o ponto também, olhando aqui para o eixo Y, de M para YA é exatamente igual de M para YB. É por isso que a gente determina o ponto médio. Vamos definir primeiramente o X médio. O que é o X médio? O X médio. Vamos colocar aqui. O X médio é, vamos olhar para esses dois pontos aqui, o seu valor em X, as coordenadas X. É exatamente o XB mais o XA dividido por 2. É uma média aritmética. Então, a gente soma o valor de x que tem aqui, mais o valor de x que tem aqui, e divide por 2, eu encontro o x médio. E um y médio? A ideia é a mesma. Então, nós vamos pegar o y do ponto B, vamos somar com o y do ponto A, e vamos dividir por 2. Então, aqui eu tenho x médio e y médio. Agora, o ponto médio, que é o que nós queremos definir. Nós vamos simplesmente representar pela letra M, já significa ponto médio. Ponto médio é igual a colocar isso aqui numa expressão única. Vai ser formado pelo XB mais o XA dividido por 2, vírgula, o YB mais o YA dividido por 2. E isso fica dentro de um parênteses. Então, aqui nós temos o ponto médio. Isso é ponto médio. Se você colocar o XA depois do XB, inverter essas posições aqui, não vai mudar em nada. O resultado vai ser o mesmo, tá? Basta que você obedeça exatamente a indicação para o valor X e para o valor Y em cada ponto. Tá? Então, o ponto médio é isso. É o X do ponto B mais o X do ponto A dividido por 2. E o Y do ponto B mais o Y do ponto A dividido por 2. Vão surgir dois números aqui que vão representar o ponto médio. Vamos ver um exemplo. Vamos definir o ponto médio, estou perguntando, entre o ponto A e o ponto B. Qual vai ser o ponto médio? Vamos usar a fórmula que eu acabei de colocar ali. Ponto médio é igual. Vou colocar a fórmula. O x do ponto A mais o valor x do ponto B dividido por 2, vírgula, o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Agora é substituir. Ponto médio. O x do ponto A, você não pode ter dúvida quanto a isso. É sempre esse valor, é o x, e o próximo é o y.
Isso é sempre o x e isso aqui é o y. Então, o x do ponto A é o menos 3, mais o x do ponto B. O x do ponto B é o 4. Isso vai ficar sendo dividido por 2, porque é uma média aritmética. O y do ponto A é o 3, mais o y do ponto B, que também é 3. Pode ser dividido por 2. Aqui você vai colocando os parênteses e já chega no final o ponto prontinho. O ponto médio. 4 menos 3 é 1. Dividido por 2. 3 mais 3 é 6. E vai ser dividido por 2. Fecha aqui, fecha aqui. Aqui dá para fazer porque é uma divisão exata. Então, o ponto médio é igual. Vou deixar aqui na fração. Meio. E 6 dividido por 2, 3. Então, aqui, finalmente, está o ponto médio. 1 sobre 2 e 3 é exatamente um ponto que fica perfeitamente entre o A e o B. Ou seja, a distância desse ponto médio para o A é exatamente igual à distância de M para o B. É por isso que o M é o ponto médio. Conhecimento fundamental aí dentro da geometria analítica, tá? Saber a distância entre pontos e também saber o ponto médio, tá? Veja a playlist de geometria analítica, pessoal. Ela está bem interessante para você que está no ensino médio ou se preparando para concursos vestibulares. Dê like para o vídeo, compartilhe o material, faça a sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Vamos em frente? Vamos lá. Sucesso para todos. Tchau!